E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise vai explorar por que a formação espiritual é algo muito, mas muito maior do que só ficar decorando regras antigas. No mundo tão confuso como o de hoje, é super importante a gente entender como os ensinamentos universais de Jesus impactam direto na harmonia dentro de casa. E olha, esse material aqui é perfeito para pais e filhos assistirem juntos, tá? A gente vai quebrar alguns mitos e ver o poder prático e real da fé no nosso dia a dia. Para começar, a gente tem que encarar aquela pergunta super honesta que rola solta entre os mais novos. O famoso, por que eu tenho que ir para catequese? É tão chato e meu pai nem vai na missa. Sabe de uma coisa? É uma reflexão muito justa. E ela mostra perfeitamente que a gente precisa de uma mudança gigante na forma como a fé passa de uma geração para outra. A catequese não dá mais para ser só uma obrigação chata com data para acabar. E é exatamente isso que as nossas fontes mostram. O material de pesquisa deixa super claro que a gente precisa, literalmente, desescolarizar a catequese. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer dar tchau para aquele modelo antigo e durão de sala de aula, sabe? Aquela coisa de lousa, giz, decorar texto e ficar só escutando. A gente tem que ir para um modelo novo, vibrante, que mexa com o coração. Atividades dinâmicas, música, muita conversa e debate real. A ideia não é criar alunos que passam uma prova teórica, mas sim viver uma experiência que faça sentido para a vida. E isso puxa o nosso primeiro ponto. Seção 1. Um escudo contra o mundo e a fé na prática. Porque a espiritualidade não é um monte de tradição velha que a gente repete no automático. Ela é, na verdade, um escudo muito forte e muito necessário contra os perigos reais que estão aí rondando as famílias o tempo todo. E para vocês terem uma ideia do tamanho disso, dá só uma olhada nesse número absurdo que a pesquisa da Pastoral da Criança trouxe sobre a saúde mental da juventude. É fascinante ver a ciência provando isso. O desenvolvimento espiritual funciona como uma prevenção poderosíssima. Jovens que crescem em casas onde pais e avós valorizam a fé têm um risco 80% menor de desenvolver depressão. 80%! E não para por aí. Os dados mostram muito menos comportamento agressivo, uma queda drástica no envolvimento com drogas e abuso de substâncias, além de criar uma empatia gigante. A fé na prática ensina a galera a conviver e respeitar o outro. E olha como essa citação resume bem a ideia. Passar esses valores para frente não é só cumprir tabela no domingo. É uma questão urgente de proteger a mente e as emoções dos jovens. É criar uma base tão forte, mas tão forte, que eles não sejam engolidos pela violência ou pelas coisas pesadas lá fora. O que nos leva à seção 2, a fase da adolescência e como estamos enfrentando desafios. E a gente sabe bem que essa é uma época de pressão absurda, de querer se encaixar e muitas vezes de uma solidão que machuca. Mas olha que interessante como a fonte conecta as coisas. Quando o adolescente entende quem é Deus de um jeito simples, ele ganha uma bússola para a vida. Saber que Deus é onipresente, por exemplo, é saber que ele nunca está sozinho, o que ajuda muito contra a ansiedade. O amor ao próximo vira a arma número 1 contra o bullying na escola. A misericórdia ensina a perdoar aquela amizade tóxica que magoou. E a justiça ensina a agir certo e a defender os outros, tanto na internet quanto na vida real. Só que para isso grudar na cabeça da garotada, as fontes dão a letra. Tem que ser dinâmico. Usar a tecnologia sem medo, fazer debate sobre a vida real deles, colocar um teatro ou música no meio e o mais importante, ação social de verdade. Quando o jovem ajuda quem precisa na prática, a fé sai do papel. Eles se sentem parte do grupo e veem que a espiritualidade tem tudo a ver com as lutas do dia a dia deles. E assim chegamos na parte mais importante de todas. Seção 3. Missão em casa. Porque, gente, um encontro super legal na paróquia uma vez por semana não vai fazer milagre sozinho. Os estudos são duros, mas são reais. O exemplo dentro de casa decide o jogo. Voltando lá na pergunta do começo, não adianta cobrar que o filho vá para a igreja se em casa a fé não existe. O jovem fareja a incoerência de longe. O que eles entendem mesmo é o exemplo. Esse pensamento do Christopher Dawson, que está nos textos de base, é um tapa na cara. No bom sentido. Ele lembra a gente de que os valores não são uma aulinha que você anota no caderno e esquece. É um estilo de vida, que mexe com tudo e que tem que estar fincado na rotina de casa. O que rola na sala de estar reverbera para o resto da vida. Daí vem a ideia incrível de criar uma cultura familiar cristã. Imagina sua casa como um oásis mesmo. Lá fora está o maior caos, o mundo super acelerado, mas dentro de casa a fé se transforma em paz e harmonia de verdade. E para isso acontecer, os pais são os guias, não dando sermão chato o tempo todo, mas mostrando como se faz com amor e atitudes do dia a dia.
Vamos então para a reta final, a seção 4, o exemplo ensina. Vamos tirar isso tudo da teoria e ver como a gente monta essa fortaleza emocional em casa. As dicas das fontes são práticas demais. Primeiro passo, dá uma freada nas telas. A gente tem que trocar aquele isolamento com cada um enfiado no seu próprio celular por tempo junto. Vai jogar alguma coisa, conversar, ler. Depois, o poder da oração. Tirar um tempinho para rezar junto. Tipo rezar o terço em família, cria uma conexão e uma proteção que aplicativo nenhum no mundo consegue copiar. É ali, exercitando a paciência, o perdão e o amor nesses pequenos momentos que a casa vira um porto seguro. Para fechar nossa análise hoje, fica essa provocação pesada, mas super necessária para todo mundo pensar em casa. A nossa família vai só seguir a onda do mundo ou vai ser transformada por uma fé que acontece todo dia? A catequese não é um peso, gente. É a porta de entrada para uma vida com muito mais sentido. Mas para ligar essa chave da harmonia e da proteção emocional que a gente viu aqui, a fé tem que pular das páginas e virar rotina viva na casa inteira. Pense sobre isso, converse em família e a gente se vê na próxima.